Bem, nós vamos falar sobre a mídia, né, Joelma? E é interessante a gente falar sobre a mídia, né? É muito interessante, Maia, porque através da mídia, né, o mundo, né, deu uma reviravolta, né, as tecnologias avançaram e através da mídia, assim, ajuda muito, a contribuição dela é muito grande para a sociedade. Através da mídia nós, assim, fazemos de tudo. Tudo assim que outrora nós não fazíamos, hoje nós temos facilidade, né, em nossas casas, no trabalho, nos eventos. Então, assim, tudo facilitou. Como, por exemplo, os protestos, assim, falando sobre os protestos, né, que hoje acontece com frequência. Como, por exemplo, no ano de 2013, né, em junho de 2013, que teve aquele protesto, as ruas lotaram, né, superlotaram de cidadãos, né, tudo assim, cada um com um pensamento diferente, né, um querer diferente. E antigamente, quando tinha, né, na época da ditadura, os povos, né, queriam fazer uma reivindicação. Tinha muita luta, muita guerra, mas assim, até que a mídia, né, a população dava notícia desse fato, demorava muito tempo, né, e hoje não, hoje assim é automático, né, acontece o protesto agora e assim automaticamente lá em São Paulo, Rio de Janeiro, no mundo inteiro, né, no Brasil inteiro, o mundo se dizendo, já dá notícia daquele fato, daquela ocorrência que aconteceu graças, né, à tecnologia, né, às câmeras digitais, A velocidade da informação, tantos meios, né, a internet, né, por exemplo, sem ela, né, nada do que está acontecendo, nada do que essa revolução estaria acontecendo, né, porque assim, a internet é uma ferramenta fundamental para que tudo isso, né, para que essa evolução ocorra. Então, graças à tecnologia, é que o mundo hoje, né, está avançando. E assim... Tem inúmeras facilidades, né? E inclusive a gente pode citar também da influência que a própria mídia estabelece na sociedade. Vários tipos de influência, a influência econômica, a comportamental, é até fácil a gente dizer, porque as pessoas são totalmente influenciadas pelo aquilo que ela vê na internet, vê na televisão, em tudo, no dia a dia, moda, tem que consumir determinado produto. Isso quem cria nas pessoas é a mídia, é o poder que a mídia tem, né, sobre as pessoas. E quando a gente fala de mídia, a gente tem que lembrar da comunicação. Que existe, infelizmente, existe o monopólio da comunicação. Sempre quando se segue alguma forma de vida ou consumo, a pessoa está seguindo aquilo porque está monopolizando o grupo de comunicação, os grandes grupos, porque os pequenos grupos eles não têm tanta visibilidade, mas os grandes grupos eles têm um poder de monopolização muito grande. E aquilo que é citado, que é exposto nesses grupos, são ditos como verdade absoluta. E a gente tem sempre que duvidar disso e buscar aí opções, né, para ter uma democratização da mídia. E é interessante a gente também falar sobre a questão da publicidade, né? Porque os veículos de comunicação, principalmente os grandes, e principalmente a Globo, detêm praticamente 70% da publicidade para esse grupo, para esse pequeno grupo. Os pequenos veículos da mídia, a concorrência é totalmente desleal. Então isso mostra o poder da grande mídia e a questão da monopolização. E quando a gente fala da questão do recebimento da publicidade ou dos recursos, a gente vê que a mídia se tornou aí um negócio que visa apenas o lucro. Tudo baseado no lucro. O que as pessoas pensam, isso aí fica para depois. Vamos pensar primeiro o que a gente vai ganhar com isso. Pode ver que as grandes TVs e os grandes grupos, eles sempre
se preocupam com dinheiro. A realidade mesmo dos fatos fica oculta, né? Porque assim, Sim. o que está valendo ali é o lucro. Sim. Né? Queremos obter X, né? A empresa tal, né? Tem que crescer e ali a notícia sai, né? Da maneira que eles acham conveniente. Porque se eles noticiar um fato 100% verdade, o que acontece? A mídia, ela pode se revoltar, ela pode tomar, né, as providências, né, cabíveis ao alcance dela. Então, o que acontece? Vão ocultar, né, aquilo que a mídia não precisa saber, aquilo que não vai soar bem, né, aos ouvidos, e colocar somente aquilo que for conveniente para eles, né, que for lucrativo para eles, que der assim, uma vista, uma imagem boa, né, para a empresa, e as coisas que eles acham que não são necessárias, né, passar para o telespectador, eles vão ocultar. E nisso, né, a população fica alheia, né, aos fatos, não sabe, né, direito o que aconteceu, e quando vai ver, né, vou ali na banca de revista, compro uma revista, eu posso perceber que tem mais coisas, né, que eu não sabia, né, que não foi falado, né, na TV Globo, na TV Record, e que foram, né, muitas das vezes, notícias enganosas, né? Chegou sim, mas não foi com a veracidade que deveria ter. E nisso complica, né? Sim, é porque quando você diz sobre isso aí, Joel, a gente percebe a questão do monopólio, ou seja, os interesses são os interesses do grupo de comunicação que está emitindo aquela notícia. Ou seja, se determinada notícia vai prejudicar esse grupo, ou aqueles que estão ali próximos a esse grupo, ou família de poder, ou de empresários, ou se vai contrariar algum político, tudo isso está dentro dessa questão do monopólio. Por isso que a gente precisa da democratização, porque infelizmente alguns grupos eles têm os privilégios, né? E isso tudo está centralizado nisso. E quando a gente fala dos recursos, tem a questão dos recursos aí que os veículos de comunicação, a mídia de uma forma geral, recebem do próprio governo. Agora pense, o veículo recebe uma certa quantia, e os grandes veículos que a gente citou agora há pouco, eles detêm de muito recurso. O governo, que também disponibiliza os recursos, publicitários, enfim, como que faz? O grupo recebe esse recurso do governo e ele tem que se preocupar em ser isento ao informar, ao colocar aí nos seus noticiários, porque se você recebe o valor X do governo, mas você não pode criticar o governo, tem que se preocupar com isso, sim. Pode sim, lógico que pode. Esse recurso recebido pela grande mídia ou também aos pequenos veículos, eles não podem se tornar aí cercear a liberdade do jornal ou do veículo de comunicação. Ele tem que ter essa liberdade. É verdade, mas eu sei que você falou é muito importante, porque assim, eu me lembrei de um acontecido no meu trabalho. Sim. Que assim, em época de política, principalmente assim quando é prefeito, para prefeito na cidade, nas escolas, por exemplo, assim, no ambiente escolar, o que mais acontece é a confusão entre os profissionais da área por esse motivo, por eu votar em A, né, você votar em B, e às vezes eu não posso, né, ter a livre expressão de dizer em quem eu vou votar, porque se eu votar em A e você em B, você já vai implicar comigo, porque eu não estou votando na mesma pessoa que você. E isso gera um desconforto, né, na escola, até mesmo assim diante dos alunos, né, contenda. E por quê? Não temos a livre expressão. Eu tenho que ficar calada, porque se eu falar em quem eu vou votar, simplesmente eu vou gerar muitos inimigos. Então isso ocorre para todos os lados, né? A gente, porque trabalho em tal lugar, eu não posso, né? Eu não tenho a minha livre escolha. E quando você fala aí, Joel, sobre essa questão das pessoas agindo dessa forma, e analisando o que você disse agora há pouco sobre os protestos, sobre a cobertura da grande mídia,
boa parte da revolta, do ódio, do comportamento das pessoas é a influência do que eu disse agora há pouco, da mídia, da grande mídia. A revolta, vou colocar na cabeça das pessoas que o tal governante é assim, porque está ocorrendo tal situação. Pode perceber que essa política presidencial, agora que teve, foi horrível. Cada baixaria assim na internet. Então, assim, é uma cobertura que a gente viu que era parcial, totalmente parcial, defendendo A ou B. A gente percebe, analisando, a gente tem um senso crítico, a gente vê muito bem que tipo de candidato está sendo privilegiado por determinado grupo de comunicação. Aí a gente vê a manipulação. Sim, e aí eu concordo, infelizmente, as pessoas que recebem esse tipo de informação ou de comportamento que vem da mídia para cá, nós vamos receber de que forma? Agindo de que jeito? Aí que você tem que saber analisar. Da maneira que recebemos, né? A notícia. Sim, né? sim. Se é com furor, né? Se é com pacificação. E quando cita, Joel, uma questão de democratização, a gente sabe muito bem do tipo de trabalho que os veículos independentes realizam. E aí a gente lembra muito bem do Mídia Ninja. E o Mídia Ninja fez um trabalho de cobertura assim, totalmente independente dos protestos em 2013 e que reflete a necessidade que nós temos de ter uma mídia, não aquela mídia tradicional que estabelece o que ela acha que é o certo e o correto e a gente mastiga e engole, não. É uma mídia totalmente livre, que no caso o Mídia Ninja, que estava lá junto com os manifestantes, fazendo o trabalho assim, ao vivo e corpo a corpo, com todo mundo que estava lá, e eles podiam sentir e perceber o que de real estava acontecendo ali. Então não é o que aparecia no telejornal, do Jornal Nacional ou qualquer outro veículo. Nem sempre aquilo que era dito no jornal à noite era verdade. E a mídia, no caso independente, a Mídia Ninja e outros veículos também, que os recursos, um celular, uma máquina que filma, ou vários recursos que tem hoje, baixo custo, hoje a gente mesmo, a gente é a mídia, a gente transmite a informação. Né? Quando tem algum evento, alguma coisa, a gente mesmo pode manifestar. A rede social está aí para esse serviço, porque nós precisamos de uma mídia independente, nós precisamos de democratização, porque senão sempre vai ser aquilo. A grande mídia fala que a gente aceita e acabou. Né? E quando a gente fala aí da oportunidade de ter esses veículos, a gente lembra do termo mídia livrismo. O termo mídia livrismo nada mais é do que indicar para a gente que a mídia, a partir do momento que ela é uma mídia livre, ela é independente, ela vai mostrar aquilo que acontece de real, não está subordinada ao governo, ou à polícia, ou ao político. Ela é livre, e nós precisamos disso, né, João? Precisamos, né? E com compromisso com a verdade, né? E esse tipo de utilização da mídia, né, Joel, quando a gente utiliza os recursos que a tecnologia oferece para a gente, está ligado diretamente ao trabalho do professor, que é o propósito nosso. Porque a partir do momento que nós temos aí um leque muito grande de oportunidade, de recursos tecnológicos, nós devemos utilizá-los em prol da nossa docência. Porque o tradicionalismo, quando a gente segue somente essa linha do mecânico, e a gente não fala a linguagem do aluno, porque hoje os tempos são outros, os alunos estão num outro patamar, nós devemos nos adequar à linguagem deles, e nada melhor do que utilizando esses recursos, né? É a tecnologia que eles dominam muito bem, e se está ao nosso serviço, nós devemos utilizá-los na educação, né? Com certeza, Maio. O professor está com uma grande, né, responsabilidade nas mãos e, assim, de uma forma prazerosa. Porque a partir do momento que o professor levar seus alunos, né, a olhar o mundo de um modo diferente, né, levar para a sala de aula, né, ou mesmo para a sala de vídeo, eles assistirem, né, o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, né, uma filmagem, um acontecimento, né, que aconteceu ontem, um mês atrás, né, anos atrás, explicar o porquê daquilo e como, né, o aluno deve enxergar, né, aquele acontecimento e como ele deve reagir
eu tenho certeza que tudo será diferente, né? Então, assim, o aluno tem que saber lidar com cada situação, né? Não é vendar os olhos e parecer que nada está acontecendo, né? Tapar os olhos para a realidade. Não, fazemos eles enxergar o que está acontecendo e encorajá-los, né, a lutar, né, com essa situação e se dar bem, né, não se deixar ser enganados, né? Falar assim, se essa camiseta vale R$50, mas na realidade essa camiseta não vale R$50, ela vale 5. Então o aluno vai ter um olhar diferente, um olhar crítico, né, para aquela situação. Então é nosso dever, nossa obrigação, em toda situação que tiver a nosso alcance em sala de aula, levar o aluno a enxergar aquilo, né, de um modo diferente. Nós vamos deixar aqui o dizer de Paulo Freire, né, que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Exatamente. Paulo Freire.